Olá a todos vocês, eu sou o professor Leonardo Andrade, estamos aqui com mais um vídeo super especial. Dessa vez iremos falar sobre um assunto super interessante da nossa série sobre o livro do Gênesis. Gênesis é história ou poesia? Tá? Já que muitos dos estudiosos e também dos pseudos estudiosos, né, fazem uma comparação entre Gênesis e o Enuma Elish, Gilgamesh, Epopeia, Atrahasis, Zilsudra, todos esses contos sumerianos, eles fazem o hino de Akhenaton e vários outros. Eles fazem um certo uma junção. Nós vamos avaliar se realmente é uma poesia, porque para fazer essa junção, tem que ser uma poesia, né? Então, nós vamos avaliar aqui se ela entra dentro da métrica de uma poesia hebraica, tá bom? Mas antes, para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, pessoal, para que as pessoas vejam como nós podemos defender a Bíblia Sagrada de maneira acadêmica, de maneira sóbria, de maneira especial, tá bom? Vamos lá, eu separei um esboçozinho, e lembrando, pessoal, lembrando que esse material, tá? Esse material, ele vai se tornar um livro, tá bom, pessoal? Um livro sobre esse assunto, tá bom? E nós vamos divulgar aí quando tiver tudo certinho, tá bom? Então, esse material, você já sabe, vai se tornar um livro, tá bom? Então, o título é Gênesis, História ou Poesia. Até agora, essa é a nossa terceira aula sobre esse assunto. Vamos lá. Como foi outrora falado, na tentativa frustrada de tentar tirar a credibilidade do relato da criação, muitos estudiosos ou pseudo-estudiosos tendem a afirmar que o Gênesis se trata de uma poesia ou até mesmo uma alegoria. Além disso, como forma de subterfúgio para suas ideias errôneas, esses tais asseguram que Gênesis não é um livro científico, tá bom? Não é um livro científico. Aqui você pode ver Safarte, né? Safarte escreve sobre isso, mas Gênesis não é um livro de ciências, né? Criação. Aí tem aqui toda a história, né? Safarte. Então, sobre essa questão do Gênesis ser um livro científico, basta observar as literaturas evolucionistas, que nunca se repete, que nunca se repete ano a ano, né? Nunca é a mesma, né? Sempre vai mudando, pois sempre está sujeita a ratificações e acertos, pois dia após dia se torna desatualizada. Já sobre a questão do gênero literário, podemos afirmar categoricamente que Gênesis é sim um livro de história, né? Então, gênero literário. A crítica literária visa avaliar como está constituído o texto, indicando seus limites, quer dizer, início e fim, e averiguando sua coesão e coerência, ou seja, sua unidade. É por isso, com propriedade denominada crítica da constituição do texto, né? Sua primeira preocupação é indicar qual seja a unidade textual, marcando seu ponto de início e seu ponto final. A crítica literária visa também analisar se uma dada unidade textual foi composta de uma só vez ou resultou de intervenções redacionais. Quem é que fala isso? É Lima, tá? Tem o livro dela aqui, que é Maria de Lourdes Correia Lima, né? Exegese Bíblica, da editora Paulinas, Teoria e Prática. Então, esse livro é muito interessante, tá bom? Vamos lá. Provando que Gênesis é um relato histórico. Para fazer esse tipo de apontamento, é necessário observar as características empregadas pelos escritores da Bíblia. Segundo o doutor Stephen Boyd, que na poesia hebraica é característico o emprego e a troca constante de tipos de verbo, perfeito e imperfeito. Perfeito e imperfeito, tá bom, pessoal? Perfeito é aquilo que é uma proximidade, né, daquilo que nós conhecemos como passado, e imperfeito é uma proximidade daquilo que nós conhecemos como futuro, tá bom? Contudo, essa característica não é vista em parte alguma quando o relato se trata de um evento histórico, tá? Ademais, tomando uma iniciativa, esse estudo da apresentação dos verbos na Bíblia hebraica, Boyd descobriu que a probabilidade de que Gênesis 1, a 2, 3 não seja narrativa, mas sim poesia, é de 0,0
0,9999. Então, é muito pouco a probabilidade, entendeu, pessoal? Por isso, e muito mais, acreditamos que o livro dos Gênesis é 100% literal, ou seja, é sim um relato histórico. Os outros escritores da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tratam as pessoas, eventos e prazos, e até mesmo a ordem dos acontecimentos, como dispositivos reais, não meramente literários ou teológicos. E a realidade da história é fundamental para ensinamentos cruciais sobre fé, moralidade, dentre outras coisas. Além disso, é claro que os autores do Novo Testamento pressupõem que os seus leitores, como novos convertidos nas primeiras igrejas, receberam instruções detalhadas sobre o livro do Gênesis. Em breve, eu farei um estudo aqui sobre o que diziam, né, os grandes teólogos do passado, os pais da igreja, sobre a literalidade do livro do Gênesis, o livro da criação. Vamos lá? Características fundamentais de um relato histórico na BHS. BHS, para quem não sabe, é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, tá bom? Nessa parte do estudo apresentaremos, tá? Apresentaremos um relato histórico nos textos da BHS. Na verdade, basta observar o estilo de um relato histórico apresentado nos livros indiscutivelmente denominados históricos. Por exemplo, Êxodo, Shemot, Josué e Juízes, Shofetim, né? E etc., e vários outros. E para embasar esse artigo, empregaremos um método utilizado pelos grandes especialistas da gramática hebraica, que as narrativas históricas no Antigo Testamento têm um padrão verbal muito distinto. Olha só, isso aqui é unanimidade entre os estudiosos da língua e da gramática hebraica, tá, pessoal? Não é invencionice, tá? Nada não, isso aqui é academicismo, tá? É um estudo minucioso, exegético, de alto grau, válido, tá bom? Para os estudiosos, toda narrativa histórica segue um rumo característico. Qual é? Elas começam com um tipo de verbo chamado catálogo. O que é catálogo? Perfeito. E continuam com outro tipo de verbo chamado vaiktolos, né? A questão da mudança do vaiktolos, né? Que é uma forma empregada pelo vav, né? Esse tipo de verbo é frequente nos livros históricos do Antigo Testamento. Então, você vai ver a sequência é o seguinte: a sequência, você vai ter um verbo no perfeito, no tempo perfeito, né, no catálogo, e a sequência de vaiktol, né, vaiktolos. Essa vai ser a sequência de um livro histórico, característico gramaticalmente daquilo que os estudiosos já estudaram e compreenderam e avaliaram e observaram nos relatos da Bíblia Stuttgartense, na Bíblia hebraica. Tá bom, pessoal? Observe Gênesis 1. Aí você tem Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Primeiro que você tem aqui é o verbo. Você tem o verbo bará, e ele está no catálogo, ou seja, ele está no passado, no tempo perfeito, né? Que é criou. Enquanto os verbos subsequentes, que movem a narrativa para frente, são vaiktol, isso mesmo, vaiktol, né? Aí você tem vaiomer e disse, vai rir e havia, vaiar e viu. Então, toda essa sequência é de vaiktol. Então, você mostra claramente que a estrutura, né, gramatical de Gênesis 1, ela respeita a funcionabilidade, ou seja, a sequência histórica dos outros relatos dentro de uma concordância, uma visão gramatical. Assim, isso tem exatamente o padrão que se espera de uma narrativa histórica, pessoal. Uma narrativa histórica. Então, não tem como fugir. Ademais, percebe-se que Gênesis, de 1 a 11, segue uma métrica literária. Sem essa mudança de estilo, para Gênesis 12, 50. Então, não muda o estilo de Gênesis 1 a 11 para Gênesis 12 a 50, que todos garantem ser, de fato, algo histórico, tá bom, pessoal? Isso reforça ainda mais a historicidade do Gênesis,
pois o relato, pois o relato de Gênesis 12:50 é tido como unânime entre a academia como sendo um relato histórico. Portanto, quaisquer dúvidas com o primeiro não decorrem da gramática e do estilo do próprio texto. Em vez disso, eles vêm de considerações fora do texto, como a geologia uniformitária de longa data e a biologia evolutiva, tá bom, pessoal? Então, isso é uma forma de ver aí a questão do livro do Gênesis. Gênesis se encaixa como poesia, pessoal? Será que Gênesis poderia ser qualificado como uma poesia? Como já foi apresentado, como é observada a narrativa histórica e as suas características na BHS, a partir de agora, apresentaremos características de uma poesia hebraica. Segundo Leisor, o Antigo Testamento contém grande quantidade de poesia. Leisel continua afirmando que, em qualquer língua, a poesia apresenta linhas bem estruturadas e imagens verbais altamente emotivas. Isso você não vê em Gênesis. A poesia apela mais à imaginação e à emoção humana que propriamente à razão, uma vez que, até certo ponto, a forma da poesia controla a mensagem, o leitor deve avaliar seriamente essa forma antes de compreender seu conteúdo. Além disso, estudiosos insinuam com frequência que algumas passagens devem ser emendadas ou anuladas por amor à métrica. Então, por amor à métrica da própria poesia, você vai ver que algumas partes vão ser anuladas, algumas partes vão ser cortadas. Por quê? Porque é necessário fazer isso, por causa da forma poética do texto. E isso não acontece no livro do Gênesis. Assim, deve ter conhecimento suficiente a respeito da poesia hebraica para avaliar o valor e as limitações de tais emendas. Então, para você fazer tal alegação, você precisa conhecer de fato o que é poesia hebraica, pessoal. Para que o leitor familiarize com o que vamos abordar, né? Vamos abordar nessa parte, é necessário conhecimento prévio do livro dos Salmos, pois este é, sem dúvida, a poesia mais conhecida do texto da BHS. Fato é que a poesia hebraica, como os Salmos, tem seu estilo diferente. A característica definidora da poesia hebraica não é rima ou métrica, mas sim o paralelismo. Para explicar isso, se faz necessário entender que as declarações em duas ou mais linhas consecutivas estão relacionadas de alguma forma. Então, ele vai escrever, ele sempre vai formando um texto, suprindo a necessidade de corroborar com o anterior. Então, ele não vai fazer de forma isolada. Então, essa é a forma chamada de paralelismo, é a forma usada para a poesia no hebraico. Por exemplo, no paralelismo sinônimo, né? O que é paralelismo sinônimo? Eu coloquei aqui sinônimo é paralelismo que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras, tá bom? Há uma afirmação, então ela é imediatamente seguida por outra declaração dizendo a mesma coisa em palavras diferentes. O Salmo 19:1 ilustra muito bem isso. Os céus declaram a glória de Deus. E o céu, de novo, acima proclama a sua obra. O dia a dia derrama a fala. E a noite revela o seu conhecimento. Olha essa métrica, que coisa mais linda no tom poético. Tem o paralelismo antitético. A primeira afirmação é seguida por uma declaração do oposto, como Provérbios 28, de 1 ao 7. Os ímpios fogem quando ninguém persegue, mas os justos são ousados como um leão. Aquele que guarda a lei é um filho com entendimento, mas um companheiro de glutões envergonha seu pai. Existe também o paralelismo sintético ou construtivo. A primeira afirmação é estendida pela próxima, como, por exemplo, Salmo 24, 3 e 4. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará em seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não eleva sua alma ao que é falso e não jura enganosamente. É esse. No entanto, o paralelismo está ausente do Gênesis, exceto onde as pessoas são citadas, por exemplo, Gênesis 4, 23 e 24. Então, só nessa parte você pode ver
uma proximidade de tom poético, o resto você não vê. No entanto, eles se destacam do resto do Gênesis. Se Gênesis fosse verdadeiramente poético, usaria paralelismo por toda parte. De fato, a Bíblia tem uma celebração poética da obra criativa de Deus no Gênesis. Onde você vê isso? Em Salmo 104. Então, se quisermos ver como é o relato poético da criação, é aí que devemos olhar. Por exemplo, o Salmo 104, 7 e o 11 ilustra perfeitamente o paralelismo. Ó. Diante da tua repressão, eles fugiram. Ao som do teu trovão, eles levantaram voo. Dão de beber a todos os animais do campo. Os burros selvagens saciam a sede. Então, aqui está um exemplo de paralelismo, semelhanças estruturais do Gênesis e outras passagens. Uma das passagens mais semelhantes a Gênesis 1 em estrutura é número 7. Ambos são relatos estruturados, ambos contendo a palavra hebraica para o dia, yom, yom, com um numérico, né, com um numérico. Na verdade, ambos são sequências numeradas de dias. Em número 7, há 12 dias numerados consecutivos, onde um representante de cada uma das 12 tribos de Israel trouxe uma oferta para o altar. Diz assim, quem trouxe uma oferta no primeiro dia foi Nachon, filho de Abinadab, da tribo de Judá. No segundo dia, Netanael, filho de Zuar, líder de Issacar, trouxe sua oferta. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, o líder do povo de Zebulon, trouxe sua oferta. No 12º dia, Aira, filho de Enã, o líder do povo de Naphtali, trouxe sua oferta. O paralelo dia numérico é ainda mais forte, pois o número 7 não apenas numeram cada dia, mas também abre e fecham com no dia que, referindo-se coletivamente a toda a sequência, que ninguém duvida que seja dias de duração comum. A exemplo disso, eu não coloquei aqui, mas vou acrescentar, você tem lá em Ageu, né? Ageu diz assim, logo no primeiro verso do capítulo 1, vai dizer assim, no mês, no sexto mês, que é o mês de Elu, né? No sexto mês, no mês de Elu. Aí no capítulo 2 já fala, no sétimo mês, o mês de Tisri. Então você vai ver que é uma sequência, né? Porque a sequência é Aviv, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elu e Tisri, que é o sétimo mês. Então, é uma sequência. Então, assim, não tem como fugir que é, de fato, um dado histórico. Isso refuta a falta alegação de que, no dia que Ben Yom, em Gênesis 2:4, resumindo a semana da criação, mostra que os dias de Gênesis 1 não são de duração normal, pois esta é uma expressão hebraica para quando, como muitas traduções em inglês traduziram, né? Além disso, ninguém afirma que o número 7 é meramente uma estrutura poética para ensinar algo teológico e que não é história. Simplesmente não há base gramatical para negar o mesmo para os dias de Gênesis 1. Ambos são história direta. Dias numerados, dias de duração normal. É como se dissesse 24 horas medem o espaço de um dia, ou que, na realidade, um dia é o tempo que os céus, a partir de um ponto, levam para voltar para lá. Basílio, no quarto século, no dia da criação 1. Note que o numérico para dias, né, 2 e 6, no relato da semana da criação em Gênesis, está na forma hebraica de um número ordinal, como em todos os dias numerados na passagem de números, ou seja, os dias são numerados em segundos, sheni, terceiro, shlishi, quarto, revi, quinto, hamishi, e o sexto, hashishi. Mas há uma diferença fundamental com o dia 1 da semana da criação. Isso porque Gênesis 1:5 não diz primeiro dia, que seria Yom Rishon, não diz. Ou seja, dia como um número ordinal, mas sim um dia. Yom Ehad, ou seja,
dia com um número cardinal. Este é o primeiro momento da história registrada que alguém falou a palavra dia com um numérico. E assim, o número cardinal é apropriado. Um dia só pode ser um primeiro. Olha que coisa linda. Se houver outros dias, né? Mas no início da semana da criação, houve apenas um dia. Além disso, o próprio Deus, em Gênesis 1:5, está definindo o que é um dia. Um ciclo de escuridão, noite, e luz, dia. Houve noite e houve manhã, ou seja, um dia. Olha que coisa fantástica. Uma rotação da Terra equivale a um dia. Toda a criação foi concluída no tempo que levou para a Terra girar apenas 6 vezes. 6 dias de rotação da Terra de comprimento comum. Olha que coisa mais linda. O grande teólogo Basílio, né, 329 a 379 depois de Cristo, assinalou isso há muito tempo em uma homilia sobre a Semana da Criação. Porque a Escritura diz um dia e não o primeiro dia. Antes de nós falar do segundo, do terceiro e do quarto dia, não teria sido mais natural chamar aquele de primeiro que começou a série. Se, portanto, diz um dia, é a partir de um desejo de determinar a medida do dia e da noite e combinar o tempo que eles contêm. Agora, 24 horas preenche o espaço de um dia. Queremos dizer de um dia e de uma noite. E se, no tempo dos solstícios, ambos não têm a mesma duração? O tempo marcado pela Escritura não circunscreve menos a sua duração. E como se dissesse, 24 horas mede o espaço de um dia, ou que, na realidade, um dia é o tempo que os céus, a partir de um ponto, levam para voltar para lá. Olha, Basílio, tá? Aqui no século IV, já dizia isso a respeito desta conclusão, né? Então, nós chegamos também à conclusão. De acordo com as provas linguísticas e gramaticais, características da língua hebraica, podemos definir que o relato do Gênesis é, de fato, uma narrativa histórica. E isso está em total conformidade, pois os escritores bíblicos concordam com essa ideia. E com razão, como mostra a grande semelhança de estilo de padrões com outros livros históricos indubitáveis da Bíblia. Além disso, é perceptível a grande diferença do estilo literário com outros livros poéticos, como, por exemplo, o livro de Salmo. Então, pessoal, aqui nós mostramos um pouco, né, um pouco do estudo acerca de Gênesis. É, de fato, um livro histórico, tá bom? Então, o relato da criação é, sim, um relato histórico, tá bom, pessoal? Você que não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que outras pessoas também possam assistir. Hoje em dia, nós temos muitos inimigos da fé, muitos inimigos da criação, muitos inimigos da Bíblia Sagrada. Mas nós não podemos deixá-los prevalecer. Eles têm um rótulo, se dizem acadêmicos, porém, eles não usam do mesmo academicismo para tentar provar as suas teses. Muita coisa que falam são achômetros, tá bom? E eu estou aqui para tentar ajudar a você, professores, a você, teólogos, cristãos que acreditam na palavra de Deus. Então, Deus os abençoe, tá bom? Vou fazer uma brachota aqui, Modéani, Lefanecha, Melehai, Bekaen, Shehezartabin, Shimat, Behemilá, Rabai, mundo da terra, dou graças a ti, revive fiel, pois recolocaste a minha alma dentro de mim, tua fidelidade é grande. Lehitra outro e até mais.